Feliz Natal, jovem senhor, senhora. Vocês vão ouvir um pouquinho, tá na televisão, eu tô assistindo a missa de Natal, a primeira missa de Natal de Papa Leão XIV, né? Então, vocês vão ouvir, tá? Porque eu tô acompanhando, fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Que é me arrumar pra a noite de Natal, né? Dia 24, assistir a missa e conversar com vocês, porque eu tava relembrando, né, a minha preparação para o Natal, que é que na minha fé, na minha crença, a gente se prepara para o Natal através de um período, né, que é o Advento, que são 4 semanas antes do Natal. Na verdade, 4 domingos antes do Natal. E aí, quase todo Natal, eu faço um conjunto de posts, né, de conteúdos que são reflexos da minha própria preparação para o Natal. Então, em 2021, deixa eu baixar aqui um pouco. Em 2021, acho que foi o primeiro ano que eu fiz sobre as 4 relações do presépio, que eu acho importante. A primeira do menino Jesus conosco, né, do ser criança conosco. Depois, José, eu acho, da paternidade de José, relação paternal, maternal com Maria, né, claro, e a familiar com a Sagrada Família de Nazaré, né. Então, falei sobre a importância das relações nesse período. Acho que depois eu fiz sobre símbolos de Natal, árvore de Natal, guirlanda, luzes de Natal e presépio, né, 4, relacionando com a linguagem do amor, como a gente consegue viver a linguagem do amor nesse período. E esse ano eu decidi algo bem sem roteiro, assim. Na verdade, esses conteúdos, eles podem procurar, tá tudo aí no feed. Eles não tinham muito roteiro, era muito do que vinha no meu coração, na minha própria preparação para Advento, de Advento, né? E aí eu fiz o desse ano, eu gostei muito, eu queria explicar pra vocês. Foi sobre os sentimentos e como deve nascer algo em nós diante desses sentimentos. Dá pra ver que eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. O primeiro conjunto de sentimentos que eu acho que a gente precisa passar por uma transformação nesse Natal foi o primeiro que eu senti, que eu sempre sinto e que meus clientes também sentem muito quando vem aí já em outubro, sei lá, novembro, é cansaço. Quem não se sente cansado no final de ano, né, gente? Inclusive minha voz tá meio rouca de cansaço. São períodos que a gente parece que trabalha mais, tem muita demanda, né? Muito compromisso. E chega dezembro e não necessariamente todo mundo tá de férias, né? Antigamente a gente ficava de férias, em novembro, dezembro. Antigamente que eu digo na escola, né? Terminei aqui de assistir a missa, né? Pra poder voltar a conversar com vocês. Já terminei a minha make. Estou estilo Natal Vintage esse ano com essa temática. Então, como eu tava falando, né? É muito diferente essa nossa relação com o Natal na vida adulta. Porque, querendo ou não, a gente trabalha o ano inteiro e muitas vezes a gente trabalha até o Natal e, enfim, e acaba essa questão de estar muito cansada, acaba a gente perdendo um pouco esse olhar para a graça do Natal, ou como eu gosto de chamar, a magia do Natal. Então a gente não tem mais tanto tempo quando a gente tinha, quando era mais jovem, de aproveitar, né, os rituais, o entretenimento que o Natal proporciona, mas a gente ainda assim pode ter contato com a magia do Natal. Como? Vivendo melhor, contemplando formas de criar a magia do Natal na sua vida adulta, né? Vocês estão vendo aqui, esse aqui é um dos meus locais de trabalho, que é o lugarzinho de encontro home, que eu chamo, né? Que é o lugar que eu atendo online, ninguém vê isso aqui, mas eu coloco meu calendário do Advento, e só eu vejo, né? Então só eu contemplo a graça desses pisca-pisca. Coloquei esses aqui, que nem estão aparecendo muito, mas botei. Decoro também o lugarzinho de encontro office, né? Que é o meu consultório presencial. Decorar o meu ambiente de trabalho, arrumar a casa também é uma forma de a gente poder contemplar a magia do Natal, mesmo em meio à nossa correria, mesmo em meio aos nossos cansaços, porque o externo ajuda a gente viver internamente a beleza que o Natal tem. O Natal, ele acontece quando eu transformo esse cansaço em beleza, né?
quando eu, sei lá, depois do trabalho, vou visitar a decoração de Natal. Ou abro a janela do carro, olho e vejo, né? Contemplo as luzes natalinas. Quando eu vou a uma missa, antes de comprar as coisas para a minha família. Quando eu rezo a novena de Natal com minha comunidade, depois de um dia cansativo. Quando eu arrumo a minha casa para receber outras pessoas. Quando eu preparo lembrancinhas para os meus clientes. Eu estou transformando o meu cansaço, o meu trabalho, o meu fazer em magia. A magia está ali, né? E não na ausência de cansaço. Eu acho que é essa a pegada, né? E na segunda semana do Advento, a gente refletiu sobre outro sentimento, né? Que eu via muito acontecendo nesse final de ano, que eu recebia muito na clínica e que eu mesma muitas vezes senti, é o desânimo. O desânimo, talvez com esse período, porque, sei lá, lembra algumas experiências negativas, não sei. Ou desânimo simplesmente com algo da sua vida, consigo mesmo. E aí você acaba não estando muito animado por conta do cansaço também, por conta da correria. E aí o desânimo, ele tem que canalizar o nosso olhar para o sentido do Natal, né? O verdadeiro significado do Natal. Porque o desânimo muitas vezes vem dos excessos, daquilo que não é essencial. Então vem da correria, da quantidade de coisa para comprar, da quantidade de coisa que você gasta, né? De um monte de confraternização que decide marcar de última hora. Às vezes uma preguiça, né? Também pode ser. E aí vem com o sentido. Qual é o sentido do Natal? Qual é o sentido do Natal para você? Para mim é o amor que nasce, a salvação que nasce, porque eu sou cristã, né? Então eu acredito que é o próprio Cristo. Então quando eu lembro qual é o sentido do Natal, todo esse desânimo, não é que ele some, mas ele cai por terra no sentido de eu alimentá-lo. Porque o sentido do Natal, ele renova. O sentido do Natal é nascer. Então, é o nascimento. Então, é aí que o sentido do Natal nasce. Que é transformar esse desânimo em algo novo. Então, eu busco trazer novidade para o meu período natalino, né? Quais são as novidades que eu posso, né, me envolver? E aí vem as confraternizações diferentes, né? Hoje teve essa trend da Confra das Cores. Eu lembro muito de um filme que se chama Tudo Menos Natal. Que é bem aquele estilo de filme em que tem uma pessoa rabugenta no Natal. É um dos meus favoritos, tá? E bem estilo Grinch, né? E que tem uma relação, tem uma pessoa que traz o verdadeiro sentido do Natal para aquela pessoa, né? Então, Tudo Menos Natal mostra exatamente o personagem principal, ele se transforma na novidade, ele tem uma nova relação, ele vai para um novo lugar. E meio que ele vai para esse novo lugar para trabalhar, né? Para exercer seu trabalho. E lá ele se encontra com o sentido do Natal verdadeiro. Então, eu lembro muito desse filme, né? E eu acho que os filmes de Natal, eles trazem muito isso. Transformar o desânimo em sentido, né? Qual é o verdadeiro sentido. Mesmo que não falem de Cristo necessariamente, mas é um Cristo. E na terceira semana do Advento, nós vamos falar sobre algo que talvez pareça que é muito parecido com as outras semanas, mas não. Que é o sofrimento, né? Muitas vezes o Natal, ele é associado com sofrimento. Talvez esse desânimo venha daquelas experiências, né, negativas, ou até mesmo traumáticas com o Natal. Por isso que não é só um desânimo que eu trago aqui, é o sofrimento. O Natal, às vezes, é um momento de sofrimento para muitas pessoas, né? As festas de final de ano, os encontros com algumas pessoas, ou se você estava passando o Natal sozinho, porque você teve alguma mudança, ou algum luto na sua vida. Então, o sofrimento, ele às vezes acontece. E aí, a terceira semana, a gente vai encontrar-se, vai nascer em nós a alegria do Natal. O Natal é um tempo, assim, no senso comum, o estereótipo do Natal é ser um tempo alegre. Mas como? E aí eu lembro, para ilustrar esse nascimento do Natal da alegria em meu sofrimento, eu lembro muito de um curta chamado Natal de Ângela. Eu indico muito todas as pessoas a assistirem. Eu assisti recentemente, todo Natal eu assisto, período natalino. Não vou falar muito, mas assim, basicamente é uma menininha muito pobre, Ângela, né? Um sofrimento não só material, mas também emocional, afetivo, porque o pai dela tá trabalhando, enfim, ela sente saudade do pai. E aí tem muitos irmãos e a mãe tem que cuidar de todo mundo. Quando a Ângela nasceu, ela... Ai, não vou contar isso, porque isso é spoiler. Enfim, mas tem uma história da Ângela que é muito sobre transformar o sofrimento em alegria. E basicamente, Natal de Ângela mostra que a alegria do Natal, ele não vem do nosso sentimento.
ele vem da certeza dos encontros. E qual é o encontro da Ângela? Não é com o pai dela que está trabalhando, é com o próprio menino Jesus. Ângela leva o menino Jesus com ela, consigo, né? Então, ela mostra através dessa relação muito terna e muito linda dela com o menino Jesus que ele é a verdadeira alegria do Natal. E a própria Ângela é essa alegria para a família dela. Então, as pessoas são as nossas alegrias. Então, em meio a um sofrimento de, às vezes, uma perda, e às vezes a perda de alguém querido, inclusive, ou de alguma questão familiar, afetiva, né, emocional, pense quem são as pessoas presentes na sua vida. E se você não tem uma pessoa que vem à sua mente, você tem o próprio Jesus. Ele e essas pessoas são a alegria do Natal. Então, mesmo que você não esteja fisicamente com elas, você pode estar afetivamente e emocionalmente em memória. E vamos finalizar a quarta semana do Advento, que é agora, né? Hoje, véspera de Natal, a gente está nesse momento de buscar nascer a eternidade do Natal em meio às nossas frustrações. Né? Muitos de nós acabam sentindo, e eu sou uma delas, acaba sentindo frustrações com o final de ano. O final do ano, ele tende a gente fazer uma reflexão de como é que foi, né? O ano que se seguiu, né? Então é Natal que você fez, né? E aí, muitas vezes a gente foca muito naquilo que faltou. Eu tô nesse momento, às vezes eu paro e penso, nossa, faltou eu fazer isso, eu não dei conta disso, eu não consegui fazer tais coisas, eu não consegui me tornar tais versões ou objetivos de mim mesma. E eu esqueço daquilo que não muda, daquilo que é eterno. A gente sempre vai voltar para o próprio Cristo que nasce, mas também quem você é hoje, quem você está sendo nesse momento, né? Os seus feitos, as pessoas que você ama, enfim, as suas realizações, a sua crença, a sua fé. Então, tudo isso é eterno. E no Natal, se a gente for parar a pensar, a gente celebra tudo isso. A gente celebra a fé, a gente celebra o amor da nossa família, de quem a gente ama, a gente celebra um ano que se conclui. Então, tudo isso é o que realmente fica, né? A gente celebra, querendo ou não, a nossa própria vida no Natal. Então, isso é eterno, sabe? Isso não passa junto com essas frustrações que a gente teve daquilo que faltou. Isso permanece, isso preenche. Então, a eternidade do Natal é algo que a gente tem sempre que olhar. Inclusive, em meio aos excessos, né? A gente tem uma data muito comercial, a gente tem muita coisa para comprar. A gente não pode esquecer que o que é eterno é o que é essencial. É a graça de ter uma comida na mesa, é a graça de ter uma roupa para vestir, mesmo que não seja uma roupa nova. É a graça de você poder celebrar com alguém, mesmo que não seja a família inteira, mas ter alguém para celebrar. Enfim, é a graça de você ter um trabalho, mesmo que você esteja trabalhando, né, nesse Natal. Eu sinto muito, eu acho que ninguém deveria trabalhar no Natal, mas acontece, né? Às vezes, para ter todas essas outras graças, a gente precisa passar por alguns sacrifícios. Mas a eternidade não está no sacrifício, na dor, no sofrimento, na frustração. Está naquilo que é de graça e que permanece na graça, sabe? Então, focar nisso também nesse Natal.